Epílogo do final do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. Comentário. Chegamos ao epílogo, o final do livro de exercícios para estudantes. Seu tema principal é similar ao da sua contraparte no esclarecimento de termos. O término de uma jornada na qual uma porta antiga permanece amplamente aberta em boas-vindas. Nós, mais uma vez, vemos como Jesus parece guardar suas palavras mais lindas para as conclusões dos seus livros. Texto, livro de exercícios, manual e esclarecimento de termos. Citação. Esse curso é um começo, não um fim. Comentário. Essa é a linha menos favorita de todos. Ao mesmo tempo em que Jesus nos dá sua gloriosa visão do fim e nos assegura de que a meta é certa, ele também deixa bem claro que temos que continuar nossa jornada com o Espírito Santo. Assim, nós lemos que o fim já está aqui, com Deus esperando na porta pelo nosso retorno. E, no entanto, ainda temos trabalho a fazer em termos de nossa prática diária. O livro de exercícios é um programa de treinamento de 1 ano para nos colocar a cargo do Espírito Santo pela nossa escolha, para que possamos passar o resto de nossas vidas permitindo que Ele nos instrua sobre a forma apropriada de percebermos o mundo dos nossos relacionamentos especiais. Citação. O teu amigo, com A maiúsculo, te acompanha. Tu não estás sozinho. Nenhum daqueles que chama por ele pode chamar em vão. Qualquer que seja o teu problema, esteja certo de que ele tem a resposta e ela te será dada com alegria se simplesmente te voltares para ele e a pedires. Ele não te negará todas as respostas de que precisas para qualquer coisa que pareça estar te perturbando. Ele conhece o caminho para resolver todos os problemas e todas as dúvidas. A sua certeza é a tua. Basta pedi-la e ela te será dada. Comentário. A forma de resolver problemas e dúvidas é levá-los ao nosso amigo, com A maiúsculo, em quem eles vão desaparecer porque são apenas um problema. A crença em que somos separados do amor de Deus. A solução, portanto, é aprender que não somos mais separados, mas unidos com nossa fonte através do Espírito Santo. Nossas mentes, projetadas em cérebros específicos, vão experimentar essa ajuda em formas específicas, mas nós não deveríamos ser enganados por essa especificidade. Nosso foco deveria estar apenas no conteúdo. Usando a imagem da música, não são as partes que queremos, mas a canção em si, como descrito nessa adorável e familiar abertura em A Canção da Oração. Citação. A oração é a maior dádiva com a qual Deus abençoou seu Filho na sua criação. Já era, então, o que deve vir a ser. A única voz que o Criador e a criação compartilham. A canção que o Filho canta ao Pai, que retorna os agradecimentos que ela lhe oferece ao Filho. A harmonia é sem fim, assim como também é sem fim o alegre acordo do amor que eles dão um ao outro para sempre. E nisso a criação é estendida. Deus agradece à sua extensão em seu Filho.
O seu Filho dá graças por sua criação, na canção que ele cria em nome do seu Pai. Não podes, portanto, pedir o eco. É a canção que é a dádiva. Junto com ela vêm os tons maiores, as harmonias, os ecos, mas esses são secundários. Canção da Oração 1. Introdução. Comentário. As partes dessa canção gloriosa, nossos relacionamentos perdoados, são o que nosso amigo, com A maiúsculo, canta para nós para guiar nossos passos ao longo da jornada para o todo, a canção do próprio amor. Citação. Tens tanta certeza de que chegarás em casa, quanto é certo que o percurso do sol já foi estabelecido antes que ele nasça, depois que se ponha e nas horas intermediárias de meia luz. Na verdade, o teu percurso é ainda mais certo, pois não é possível mudar o curso daqueles que Deus chamou para ele. Comentário. Mesmo antes do sol realmente nascer, nós sabemos que ele o fará. É uma certeza em nosso mundo perceptual e algo nunca sujeito à dúvida. Jesus está nos dizendo que nosso caminho para casa é ainda mais certo do que isso. Lembre-se da amorosa confirmação de Jesus, entre aspas, o resultado é tão certo quanto Deus. Texto capítulo 4. Não existe a possibilidade de não voltarmos para casa. Nós nunca partimos. Lembre-se mais uma vez do fim do poema de Ellen, entre aspas, Canção ao meu ser. Citação. Eu nunca deixei a casa do meu pai. Que necessidade tenho eu de efetuar uma jornada de volta até ele outra vez? As Dádivas de Deus, página 38. Citação. Por isso, obedece à tua vontade e segue aquele que aceitaste como a tua voz, o Espírito Santo, para falar do que realmente queres e do que realmente precisas. Comentário. Jesus não está dizendo que temos que obedecer sua vontade, mas a nossa. Isso significa que reconhecemos que a nossa vontade e a dele são uma. E nessa unidade, entendemos que nossa vontade e a de Deus são uma. Jesus certamente não está nos pedindo para nos submetermos à sua autoridade, nem tentando nos coagir. Ele simplesmente diz, abre aspas, entenda, eu estou certo e você está errado. Quando você finalmente aceitar esse fato feliz, também vai aceitar que sua vontade e a minha são a mesma, pois somos parte do Filho único de Deus e ele é parte de Deus. Fecha aspas. Citação. Dele é a voz de Deus e também a tua. E assim ele fala da liberdade e da verdade. Comentário. Embora eventualmente iremos entender que a nossa voz e a voz do Espírito Santo são a mesma, enquanto ainda trilhamos nosso caminho, aprendemos que o Espírito Santo fala por nós e não contra nós. Ele não é nosso inimigo, nem quer que nos sacrifiquemos ou desistamos do que queremos. Nós, portanto, aprendemos que a voz por Deus fala do que realmente está em nossos corações. O desejo febril de retornarmos para casa, que é citado no texto como, entre aspas, teu intenso e ardente amor por Deus e o dele por ti. Texto capítulo 13. Mais uma vez, no próprio final da jornada, entendemos que não é apenas que o Espírito Santo fale por nós. Ele é nós, assim como nós somos Ele.
existe apenas uma única voz, assim como existe apenas um Deus. Nessa unicidade, todas as formas diferenciadas desaparecem. Citação: o Espírito Santo, sendo uma criação do único Criador, criando com ele e à sua semelhança o Espírito, é eterno e nunca mudou. Ele foi, entre aspas, chamado a descer à terra, no sentido de que naquele momento veio a ser possível aceitá-lo e ouvir a sua voz. A sua voz é a voz por Deus e, portanto, tomou forma. Essa forma não é a sua realidade, que somente Deus conhece junto com Cristo, seu Filho real, que é parte dele. Esclarecimento de termos 6. Comentário: assim, embora não seja real no sentido absoluto, o Espírito Santo, apesar disso, reflete a realidade do amor de Deus no sonho, um reflexo que gentilmente corrige nossas ilusões com sua verdade. Citação: não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. Comentário: não existe mais necessidade de lições, porque a última lição, a culminação do livro de exercícios, é que peçamos ao Espírito Santo para estar a cargo de tudo. Enquanto aceitarmos sua orientação, passaremos o resto dos nossos dias pedindo ajuda, especificamente quando formos tentados a excluí-lo e ter o ego como nosso guia. Portanto, não precisamos mais de palavras ou lições, porque aprendemos que estávamos errados e o Espírito Santo está certo, e continuamente buscamos reforçar essa consciência. Escolhendo a voz além das palavras, que no entanto ainda parece falar em palavras, nos deixamos ser direcionados conforme praticamos nossas lições diárias de perdão. Nada mais é necessário, além dessa gentil orientação, sempre adorável de se ler, que ensina a impecabilidade do Filho de Deus. Citação: no entanto, sempre haverá esse lugar de descanso para o qual podes retornar, e estarás mais ciente dentro desse centro de quietude, no meio da tempestade, do que de toda a atividade furiosa que ela desencadeia. Esse centro de quietude, no qual tu nada fazes, permanecerá contigo, dando-te repouso em meio a todas as tarefas trabalhosas às quais fores enviado. Pois a partir desse centro serás dirigido quanto ao modo como deves usar o teu corpo sem pecado. Texto, capítulo 18. Citação: a partir de agora, ouve apenas a voz por Deus e pelo teu ser, quando te retiras do mundo para buscar a realidade em seu lugar. Comentário: em outras palavras, Jesus nos pede para irmos ao instante santo, o lugar da verdade e paz em nossas mentes. Lá nós ouvimos e integramos a verdade. Dessa forma, para voltarmos nossa atenção para o mundo, mas de forma diferente, como ele agora nos diz. Citação: ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente e quando vir a ele, em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação segura e o seu verbo certo. Comentário: você irá ao Espírito Santo em silêncio quando entender que não tem mais necessidades específicas. No início da jornada, você precisa dele para lhe dizer exatamente o que fazer
e dizer onde e a quem. Você faz as perguntas e ele parece dar a resposta. No entanto, em algum ponto, vai raiar na sua consciência que essa especificidade não o está levando a lugar algum. Isso vai reforçar o fato de você estar com o professor certo, mas não vai levá-lo para casa. É por isso que você precisa aprender a vir em silêncio, o que significa entender que todos os problemas são o mesmo, aspectos dos gritos estridentes do ego. Você não precisa de ajuda com um problema específico, mas com o desfazer da fonte do problema, sua decisão de ouvir a tagarelice do ego. Não importa o que o ego está dizendo, o problema é que você pensa que o está ouvindo. Você só precisa dizer uma única palavra ao Espírito Santo, entre aspas, socorro. Isso significa, abre aspas, eu me esqueci de você e agora quero sua orientação amorosa de volta. Fecha aspas. O perdão, liberar o julgamento, é o meio que ele usa para desfazer os bloqueios, para que sigamos sua orientação e ouçamos seu verbo certo. Assim, Jesus instruiu Ellen especificamente. Citação: lembre-se de que você não precisa de nada, mas tem um estoque infindável de dádivas amorosas para dar. Mas ensine essa lição apenas para você mesma. Seu irmão não vai aprendê-la das suas palavras ou dos julgamentos que você depositou sobre ele. Você não pode perguntar, entre aspas, o que devo dizer a ele e ouvir a resposta de Deus. Em vez disso, peça, abre aspas, ajude-me a ver esse irmão através dos olhos da verdade e não do julgamento, fecha aspas. E a ajuda de Deus e de todos os seus anjos vai responder. Ao seu lado está aquele que conhece o caminho, o Espírito Santo. Dê um passo atrás com ele e deixe-o guiá-la ao descanso e silêncio do Verbo de Deus. De Ausência de Felicidade, página 381. Citação: é dele o verbo que Deus te deu. É dele o verbo que escolheste como teu. Comentário: o mundo de separação do ego sempre ataca. O verbo de expiação de Deus encerra o ataque através do perdão. Assim, escolhemos o verbo que vai nos trazer a paz que queremos, acima de tudo o mais. Citação: e agora eu te coloco nas mãos dele para seres o seu fiel seguidor, tendo-o como guia através de cada dificuldade e toda dor que possas pensar ser real. Comentário: Jesus não está nos encorajando a negarmos nossas experiências, mas a escolhermos um professor que vai nos ajudar a entender que nunca estamos transtornados pela razão que imaginamos. A fonte da nossa dor não é externa, pois a dor vem apenas da escolha da mente pelo professor errado. Citação: ele tampouco te dará prazeres passageiros, pois só dá o que é eterno e o que é bom. Comentário: nossos egos querem que o Espírito Santo nos faça sentir bem aqui, resolva nossos problemas aqui, traga um fim para a dor aqui, nos dê as coisas que queremos aqui. É isso que acreditamos que vai nos dar prazer e paz. Por exemplo, um relacionamento que não seja abusivo,
uma conta no banco que não diminua por nada, um corpo que não sofra dor. Jesus, no entanto, está nos dizendo que o Espírito Santo não iria nos dar essas coisas aqui, porque elas não vão durar. Na verdade, nada do corpo vai. O que ele realmente dá é o amor eterno de Deus. É importante, portanto, que mudemos nossa percepção, figura, cenário, para que nossas necessidades especiais recuem para os bastidores e se tornem a moldura na qual aprendemos o perdão, agora colocado no primeiro plano. Nós então observamos com que rapidez o ego pula para a frente e tenta mudar nossa atenção, empurrando Jesus em nossas mentes, a fonte do sonho, para os bastidores, e o sonho e suas figuras para o primeiro plano mais uma vez. Citação: deixa-o continuar te preparando. Ele ganhou a tua confiança, falando-te diariamente do teu pai, do teu irmão e do teu ser. Comentário: é interessante notar que Jesus aqui equipara a si mesmo com o Espírito Santo. Nós usualmente pensamos em Jesus como o, entre aspas, eu, aquele que nos fala através de um curso em milagres. No entanto, aqui ele diz que essas são as palavras do Espírito Santo a nós, o que significa que sua função é a mesma do Espírito Santo, assim como suas vozes. Isso não está destinado a ser um tópico de controvérsia teológica. Só pode haver apenas uma voz, assim como existe apenas um professor interno. Dizer que Jesus é a fonte de um curso em milagres é dizer que o Espírito Santo também é. As formas não fazem diferença, uma vez que o conteúdo da verdade permanece o mesmo. O que é importante é entender que essas palavras não vêm de nós como egos, mas de um amor e verdade que estão além desse mundo. Citação: ele continuará. Comentário: o fato de você ter terminado o livro de exercícios não significa que o Espírito Santo vai deixar de falar com você. Ele sempre vai ser uma presença interna de amor, a memória que lembra a você de que tudo isso é um sonho. Citação: agora caminhas com ele, tão certo quanto ele do lugar para onde vais, tão certo quanto ele de como deves proceder, tão confiante quanto ele acerca da meta e de que chegarás ao fim em segurança. Comentário: nós vamos compartilhar cada vez mais da sua certeza conforme aprendermos a deixar o mundo e tudo nele recuar para os bastidores e permitir que a meta, o fim, e seu amor, os meios, venham para o primeiro plano. Citação: o fim é certo, assim como os meios. A isso dizemos, entre aspas, amém. Toda vez que tiveres que fazer uma escolha, ser-te-á dito exatamente o que é a vontade de Deus para ti. E ele falará por Deus e pelo teu ser, garantindo assim que o inferno não te reivindicará e que cada escolha que fizeres trará o céu para mais perto do teu alcance. Comentário: quando Ellen estava transcrevendo o texto, ela ocasionalmente pensava e tinha esperanças que ele estava terminando. No entanto, Jesus continuava. Em um ponto, ela perguntou, entre aspas, como vou saber que ele chegou ao fim? E ele replicou, entre aspas, quando você ouvir a palavra amém.
Lembre-se da linha inicial do parágrafo final do texto. Entre aspas. E agora nós dizemos Amém. Essa passagem, portanto, nos alerta para a conclusão do livro de exercícios. Incidentalmente, Jesus faz exatamente a mesma coisa no Manual para Professores, que termina com a palavra Amém. No início da nossa jornada, lembre-se de que o livro de exercícios geralmente é usado e basicamente é destinado a ser usado no início do trabalho de um estudante com o curso. Acreditamos que existem escolhas a serem feitas no mundo e ainda não estamos cientes de que existe apenas uma única escolha verdadeira: o Espírito Santo ou o ego. O que nos traz a essa consciência é pedirmos ajuda ao Espírito Santo para as escolhas específicas que pensamos ter, refletidas nas palavras acima. Conforme avançamos em nossa jornada, o que significa que experimentamos menos culpa e temos uma atração menor pelo especialismo, entendemos que a cada vez em que existe um problema, é porque escolhemos o professor errado. Ponto final. Um erro tão simples requer uma correção simples. Perdão em vez de ataque. O Espírito Santo em vez do ego. O céu em vez do inferno. E seu sucesso é certo, pois tanto o meio quanto o fim são o amor de Deus. Citação. E assim caminhamos com Ele a partir de agora e buscamos nele a orientação, a paz e a direção certa. A alegria nos acompanha no nosso caminho. Comentário. A única alegria real nesse mundo é voltar para casa. E não podemos voltar a menos que desfaçamos o ego. Assim, muitos estudantes em seu trabalho com um curso em milagres passam por períodos nos quais as coisas parecem estar piores, onde não existe alegria e tudo o que eles conhecem é a escuridão da culpa. No entanto, esse é um grande passo adiante, porque eles agora reconhecem a escuridão da mente. Antes, eles pensavam que tudo era maravilhoso, ou que a escuridão estava em todos os outros, menos neles mesmos. No entanto, a dor irrompe quando eles subitamente percebem. Abre aspas. Eu sou o diabo, e o mal não está fora de mim. Uma vez que eu agora vejo que o problema é minha culpa, sou eu que tenho que mudar, não ninguém mais. Fecha aspas. No entanto, a alegria eventualmente vem, conforme eles entendem que existe uma forma de olhar para a escuridão e entender que a luz brilha além dela. Isso é alegria e felicidade reais, que não vem do prazer de fazer indulgências às necessidades especiais, mas através da compreensão de que existe esperança genuína. Abre aspas. Sim, eu tenho um ego, mas também sei que ele é uma defesa contra uma realidade amorosa, que também está na minha mente. Fecha aspas. Só na salvação do Espírito Santo, portanto, existe esperança de alegria verdadeira, que se eleva em gentileza, desfazendo o sistema de pensamento de ataque e dor do ego, como lemos na quinta característica do professor de Deus, descrevendo a alegria de seguir a orientação do seu professor. Citação. A alegria é o resultado inevitável da gentileza. Gentileza significa que o medo agora é impossível, e o que poderia vir para interferir com a alegria? As mãos abertas da gentileza estão sempre cheias. Os que são gentis não têm dor,
não podem sofrer. Por que não seriam alegres? Eles estão certos de que são amados e de que estão a salvo. A alegria vai com a gentileza, assim como o sofrimento acompanha o ataque. Os professores de Deus confiam nele e estão certos de que o professor de Deus, o Espírito Santo, vai à sua frente, assegurando que nenhum dano lhes venha a suceder. Eles mantêm as suas dádivas e seguem no seu caminho, porque a voz de Deus os dirige em todas as coisas. A alegria é a sua canção de agradecimento. Que alegria é compartilhar o propósito da salvação. Manual dos Professores 4. Citação: pois estamos nos dirigindo para casa, para uma porta que Deus manteve aberta para nos dar as boas-vindas. Comentário: eu observei no início do epílogo que nós encontramos esse mesmo pensamento adorável na conclusão do esclarecimento de termos. Ali, a porta aberta é a porta antiga que acreditamos ter sido fechada para sempre, quando a mente escolheu contra o Espírito Santo. Agora que nós voltamos com ele e estamos no fim da jornada, entendemos que a porta não foi fechada de forma alguma. Essa, a propósito, é a mesma porta que Jesus mantém aberta para nós, como vemos na seguinte passagem do texto, que enfatiza a necessidade de deixarmos todos os julgamentos para trás, pois, de outra forma, nunca vamos saber que o caminho para casa permaneceu aberto para nós através da eternidade. Citação: Cristo está no altar de Deus, esperando para dar as boas-vindas ao seu Filho. Mas venhas totalmente sem condenação, pois de outro modo acreditarás que a porta está bloqueada e não poderás entrar. A porta não está bloqueada e é impossível que não possas entrar no lugar onde Deus quer que estejas. Mas ama a ti mesmo com o amor de Cristo, pois é assim que o teu Pai te ama. Tu podes recusar-te a entrar, mas não podes bloquear a porta que Cristo mantém aberta. Vem a mim, que a mantenho aberta para ti, pois enquanto eu viver, ela não pode ser fechada, e eu vivo para sempre. Deus é a minha vida e a tua, e nada é negado por Deus ao seu Filho. Texto, capítulo 11. Comentário: a palavra Amém aparece uma segunda vez. Citação: confiamos os nossos caminhos a Ele e dizemos, entre aspas, Amém. Em paz seguiremos o seu caminho e lhe confiaremos todas as coisas. Comentário: esse caminho de milagre significa o desfazer do ego. Nós não fazemos mais a jornada através do mundo com um falso guia, mas com o Espírito Santo, em quem aprendemos a confiar mais do que no nosso ser. Nossas vidas aqui agora brilham com o brilho gentil do perdão, e tudo é tornado seguro conforme viajamos para casa em paz, com o poder do amor ao nosso lado. Citação: os professores de Deus têm confiança no mundo, porque aprenderam que ele não é governado pelas leis que o mundo inventou. Ele é governado por um poder que está neles, mas não vem deles. É esse poder que mantém todas as coisas a salvo. É através deste poder que os professores de Deus olham para um mundo perdoado. Manual dos Professores 4. Citação: com confiança
esperamos pelas suas respostas ao perguntarmos qual é a sua vontade em tudo o que fizermos. Ele ama o Filho de Deus como nós queremos amá-lo e nos ensina a contemplá-lo através dos seus olhos e a amá-lo como ele o ama. Comentário: se precisarmos de respostas específicas, vamos experimentar seu amor como uma resposta específica. Mas vamos entender com o tempo que seu amor é a única resposta e não tem forma específica. É essa resposta que informa nossas salas de aula. É essa resposta que informa nossas salas de aula diárias, conforme nosso professor nos instrui em perdão, através do qual aprendemos a amar o Filho de Deus como ele ama, para que a luz de Cristo possa brilhar igualmente sobre todos nós, sem exceção. Citação: abre espaço para o amor, que tu não criaste, mas que és capaz de estender. Na terra, isso significa perdoar o teu irmão para que as trevas possam ser suspensas da tua mente. Quando a luz tiver vindo a ele, através do teu perdão, ele não se esquecerá do próprio Salvador, deixando-o sem salvação. Pois foi na tua face que ele viu a luz que quer manter perto de si, à medida em que caminha através da escuridão para a luz que dura para sempre. Texto, capítulo 29. Comentário: as linhas finais do livro de exercícios são lindas e profundamente tocantes, e devo apresentá-las sem comentários. Elas terminam com a maravilhosa frase do último discurso do Evangelho de João, onde Jesus diz a seus discípulos, entre aspas, eu nunca vou deixá-los sem conforto. João 14:18. Como sua palavra final aqui, Jesus nos lembra de que o amor do Espírito Santo tem uma forma específica em nós, dentro do sonho, e ele é essa forma. Embora em sua mente a jornada já tenha terminado, Jesus não exige nossa aceitação. Enquanto nos agarrarmos ao nosso ser individual, temos que fazer a jornada. No entanto, não é uma jornada que fazemos sozinhos, nem sem o gentil conforto de Deus para nos guiar. Citação: tu não caminhas sozinho. Os anjos de Deus pairam acima e à volta de ti. O amor de Deus te cerca e disso podes estar certo. Eu nunca te deixarei sem consolo. Comentário: a isso nós suave e gratamente dizemos Amém.